Esse capítulo, sem dúvidas, me deixou fascinado e boquiaberto, e acredito que muitos ficaram sem reação. Afinal, os fatos apresentados são de arrepiar e incríveis, por conta de que o Akuma de Asta é seu irmão, tendo em vista que ele também teve como mãe a mãe do protagonista, Haru Warado. Domo domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de Black Clover, onde irei dizer pontos principais sobre o capítulo de número 268, o capítulo mais recente, o capítulo onde eu irei abordar tudo o que eu achei, como foi, o que eu gostei, por conta de que, em prol do futuro de Asta, sua mãe o levou para Randy. Afinal, ele seria morto como recém-nascido devido à possível maldição que ela tem em seu corpo, que ela suga mana e vitalidade. Com isso, já pensamos, seria esse o motivo do porquê Asta não possui mana? Por conta de que quando ele estava sendo gerado no ventre de sua mãe, ele acabou perdendo toda a mana para o corpo dela? É um bom ponto. Eu diria que seria muito razoável e compreensível se fosse esse o motivo do porquê o Asta não tem mana. Seria aceitável demais, afinal sua mãe acabou sugando tudo. Semelhante à maldição de Irenduri, se formos pensar. Então, eu acredito que o motivo aí do porquê o Asta não possui mana, o garoto anti-magia, finalmente foi revelado. Mas basta uma confirmação futuramente com a possível chegada do pai de Asta, não é mesmo? Falando em pai de Asta, no vídeo anterior, teve aquela possibilidade louca que eu achava que o Akuma era seu pai. No fim, vemos que não é, mas ele tem uma ligação muito importante com Asta. Afinal, além de ser quem concede o poder da antimagia para o protagonista, ele também é seu meio-irmão. Afinal, ele também foi criado pela mãe do protagonista. E isso chega a ser interessante porque foi um dos pontos mais bonitos e trágicos da história de Black Clover, que tornam a mãe do protagonista uma das melhores mães dos animes. E a partir disso, eu vou falar muitos pontos em torno do capítulo, sobre o que eu achei, como foi o que eu gostei. Então, vamos logo falar sobre Black Clover e o capítulo mais recente, que fica mais conhecido como A Origem do Demônio de Asta, a origem do jovem demônio Riebe-kun. Começando com a impressão geral em torno do capítulo, para daí abordar alguns pontos, conforme eu já vou apresentando os fatos, acredito que vamos ao início da história desse capítulo mais recente, onde é mostrado o submundo, a história do demônio de Asta. É interessante porque realmente mostra que os demônios são a encarnação do mal, algo que já era esperado, afinal eles são Akuma, não é mesmo? Mas acontece que eu quero que você pense que eles oprimem até seus próprios companheiros da mesma raça. Afinal, Riebe, como foi chamado, acredito que pela mãe de Asta, ocorre que ele teve uma história, uma vida muito trágica enquanto estava no submundo. Ele foi muito torturado, ele foi muito pisoteado por nunca possuir uma magia. Então, assim, ele já era considerado um demônio de classe baixa. E acontece que ele sofria muito pelos demônios de classe alta, como a gente já sabe na história. Então, acontece que tendo esse ranqueamento, a gente já sabe que os demônios não tinham como ir para o mundo dos humanos. Por isso, eles ficavam se distraindo, já que eles ficavam entediados, se aproveitando dos mais fracos. Então, essa opressão fez com que o Riebe já sentisse uma raiva, um ressentimento pela própria raça, até o momento que um demônio de classe alta o levou ao portal que estava selado entre ambos os mundos, e ele acabou passando pela entrada, por mais que fosse uma entrada fechada que o cortou em pedaços. Ocorre que, possivelmente por nunca possuir magia, isso fez com que ele conseguisse passar diferente dos Akumas. Deve ser tipo alguma restrição, conforme ele mesmo falou. Então, a partir disso, vemos que chegando no mundo dos humanos, ele ainda teve uma questão bem difícil, por conta de que tinham medo das pessoas, os chamados Cavaleiros Mágicos, até que ele, ferido inconscientemente, foi encontrado por uma certa mulher. Uma mulher que estava, digamos, numa região bem longe do vilarejo, por conta de que ela possui um corpo que suga a vitalidade e a mana da pessoa. Então, a partir desse momento, ela diz que ela não tem medo dele. Ela considera ele até mesmo frágil, quanto que ele poderia até sofrer um certo perigo, sendo que ele está perto de alguém que pode sugar a própria mana e vitalidade. Só que ocorre que, como ele não possui mana e ele é da classe dos demônios, deve haver algum tipo do porquê ele não está sendo atordoado pelos efeitos do corpo da mesma. Então, a partir desse momento, vemos que ela adota o jovem demônio para se tornar sua criança. Então, é interessante porque a gente vê a carisma, digamos que o carinho, digamos que o zelo que a mãe do Asta teve. Talvez pelo motivo dela ter ficado sozinha, o motivo possivelmente dela não estar com Asta. A gente não sabe muito ainda da origem da Rishita, mas para todo caso, o fato dela ter sido muito carinhosa em prol do jovem demôniozinho foi muito bonitinho, porque também mostra que ela se importou com ele e ela nunca considerou ele mal, mesmo ele sendo um demônio. Ele não precisa ser necessariamente mal, que nem a própria raça dele foi no submundo. Então, é interessante ver isso, porque ele teve o mundo dele mudado graças a essa personagem, graças à mãe do Asta. Ele realmente teve uma mãe de criação. O Asta tem uma relação sanguínea com ela. Só que ele tem uma relação de criação de coração. Não é à toa que ele tem uma raiva da raça dos demônios por tudo que fez.
a sua mãe, por conta de que ele havia perdido toda a dor. Ele teve as suas cicatrizes curadas, restauradas pela mãe de Asta. Só que a partir desse momento, chegou um certo dia que ele foi controlado pelo demônio de Dante, da Tríade Negra, nosso querido odiado Lúcifer. Afinal, ocorre que ele acabou entrando pelo corpo do jovem demônio Riebe, que eu acredito que é sempre o nome dele. Peço desculpas se estiver errada, com o tempo me acostumo. Para todo caso, por ele ser um demônio de classe baixa, ele não tem como mandar um demônio de classe alta. E devido à circunstância de ter seu corpo paralisado perante um demônio de classe muito maior, vimos que o perigo estava iminente, porque provavelmente o garoto teria perdido daí toda a sua vitalidade. É interessante porque nesse momento, a gente vê que a Rishita, ela vai, digamos que, em cima do garoto, ela agarra ele, ela diz, ele não é seu. E vemos que por mais que ele conseguisse interferir, ou seja, no futuro próximo ele conseguiria se manifestar pelo garoto, a gente vê que ela não permite isso, porque ela conseguiu ir sugando toda a mana, ou seja, ele não conseguiu possibilitar ataques, por mais que ele tenha perfurado ela, mas ela conseguiu deixá-lo preso por um momento, temporariamente. E foi interessante porque ele viu que ele não conseguiria ser naquele momento diante da mãe de Asta. E vemos que, infelizmente, ela perdeu a sua vida naquele momento, mas ela ainda diz para ele viver, ficar grande e poderoso. No momento, ela vai ter que deixá-lo selado naquele grimoário de 5 folhas. Porém, chegará o dia que ele conseguirá ficar liberto, até lá que ele fique muito poderoso. E vimos que, nesse momento, ela dá sua despedida, ela diz, meu querido filho, ele diz, Okka-san, e ocorre que acaba o flashback voltando para o tempo atual, onde vemos todo o seu ódio e repulsa pela classe de demônios, por tudo que ocorreu, por ele ter perdido a sua razão de viver, a pessoa que lhe deu um lar, como memórias calorosas. E a partir desse momento dá pra sentir a malícia, o ódio que ele diz. O próprio Asta está espantado até o momento que ele concorda com o Nahato. Os demônios são os piores e por isso eu irei exterminar cada um deles, nem que eu precise roubar de seu corpo, concluindo o capítulo de uma maneira que cria uma hype para ficarmos fascinados e preparados para o próximo capítulo. Sem dúvidas, capítulo perfeito que deve ser abordado e exaltado aqui por Haru Senpai, por conta de que Rishita, uma das melhores mães dos animes, obviamente. Eu acho que a forma como ela criou seus filhos, visando um futuro mesmo ao custo de sua vida, é interessante. Vemos que com Asta foi um futuro que ela podia ficar ao seu lado, isso que é o mais interessante. Ela deixou-o do vilarejo de Randy sem querer dar novas informações por conta das consequências que tem em torno do seu corpo, que eu acredito ser uma maldição. Eu acho que em torno do Riebe foi muito mais impressionante, por conta que ela utilizou-se da motivação do Asta de tê-lo deixado para não deixar com que Riebe fosse dominado por Lucifer. Então isso é mais interessante. E a partir desse momento, vemos que ela sacrificou sua vida para proteger suas crianças. E o mais cruel de tudo isso é ver que ela nunca poderia reencontrar Asta, porque ela foi morta. Então isso dói demais. Por isso eu digo, a esperança agora é acreditar que o pai de Asta está vivo, por conta do que é Haru. Por conta de que se a gente vê que o Asta e o Riebe se tornaram parceiros, como por exemplo Naruto e Kurama futuramente, e eles encontram o pai do Asta, mesmo diz sobre a origem dele com a sua própria esposa, mulher, ou seja lá o que for, como ele denominar, vemos que o Akuma de Asta vai relembrar do nome dela. E assim eles vão conseguir ter uma conexão e vão meio que se considerar meio irmãos, parte da mesma família. Afinal, é isso que eles são, ao meu ver. Então seria bem interessante que isso ocorresse, eu acho que seria bacana. Eu acredito na possibilidade deles virarem parceiros e de logo logo eles descobrem que são até algo muito mais profundo. Então a esperança é o pai do Asta, porque é a única chave de ligação. Talvez se o Lucifer se lembrar do Akuma do Asta também seja uma ponte de ligação. Talvez se o Asta conseguir adentrar as memórias do Riebe também seja uma ponte de ligação, mas não dá pra saber ao certo. Mas eu espero muito que isso ocorra. Talvez ele consiga utilizar-se de uma das espadas, né, como aconteceu quando ele entrou lá no corpo do Patori. Seria interessante, porque assim ele conseguiria saber realmente o que aconteceu. Ou talvez o próprio Riebe forneça suas memórias, digamos que mostre sua motivação, e assim o Asta veja pela própria vontade do Akuma. Então a gente não sabe bem como vai ser conduzida essa parte, mas eu espero. Tem possibilidade do Tabata Sensei já fazer isso e o Asta dele acabe vendo a sua própria mãe, digamos que o vilarejo de Randy, ele vai ver através das memórias o recém-nascido, então isso pode mesmo acontecer a partir de agora, ou pode ser que futuramente daí com a entrada do pai do Asta. Então vai da vontade do autor, ou infelizmente tem a terceira possibilidade, que pode ser que o autor nem mostre a ligação de ambos. Nesse momento eu consideraria um furo, por conta do que é Haru, por conta de que eu quero que você pense que daí o Asta nunca vai saber sobre a origem da mãe dele. Ele tem essas duas possibilidades.
ideal seria agora, mas não dá pra saber, não é mesmo? Pra todo caso, vamos esperar pra ele conversar. Mas eu acredito que seria muito sem graça o Asta não saber o passado, a origem da sua mãe, sendo que o próprio Yuno sabe, então eu acho bacana com que eles saibam tudo isso. Para todo caso, devemos lembrar que, se eu não me engano, o Asta também tem uma pedra mágica semelhante à do Yuno. Ocorre que a do Asta foi retirada por conta de que o Shippan fez isso pela garantia de não perdê-la, por conta de que o Asta era muito distraído, estabanado, energético. Então, se eu não me engano, ele também tem uma pedra mágica, mas isso eu posso estar enganado. Se eu tiver, você pode me corrigir, mas eu gostaria que você respondesse se ele tem ou não tem, mas eu acredito que tem. Então, se ele tem uma pedra mágica, por que ele tem? Só comprova que o pai dele é um grande mago. E tendo conhecido a mãe dele, a gente sabe então quem concedeu aquela pedra mágica, não é mesmo? Possivelmente foi um presente do pai, que a mãe de Asta deixou, né, junto quando ele ficou no vilarejo de Rand. Acredito que a partir desse momento, se realmente ele tem uma pedra mágica, se eu não estou enganado, a gente pode ficar preparado que talvez o pai dele seja apresentado. Bom, para todo caso, eu diria que foi muito bom essa parte. Foi uma das melhores partes de Black Clover e uma das melhores partes do time skip. Por isso eu digo, quando o time skip acontecer na obra de Black Clover, vai ser muito frenético, ainda mais a partir dessa parte da luta durante da Tríade Negra. O único problema é que vai ter uns episódios meio sem graças, né, que vão ser apresentados em Storm the Hurt, mas são episódios muito rápidos, que mostram também a construção de certos personagens, então eu acredito que adaptado até deve ficar melhor que o capítulo, mas eu acho que vai ficar muito bacana essa parte, vai ficar muito frenética. Relembrando, eu acho que eu posso considerar que a gente tá num momento de transição, porque esse arco que tá acontecendo em Black Clover é um arco já que o Asta tá no treinamento dele pra ir por grande arco, que é a invasão Spade, então a gente já tá no arco novo. Então essa vai ser uma das melhores partes de Black, digamos que após a primeira invasão que ocorreu no reino de Hurt. Então promete essa parte quando for adaptada. Mas, por todo caso, eu gostei muito do que foi apresentado, em torno do próprio Urieb. Eu acho que foi muito bacana o seu ódio. Ele não dá a mínima para os humanos. Afinal, a gente viu também os humanos como o tratavam. Mas, para todo caso, ele tem até um carinho a mais por conta da mãe do Asta, que é a sua própria mãe, a forma como ela mudou a visão dele. Então acontece que, para os demônios, ele não quer saber. Ele quer destruir e aniquilar todos, porque eles são realmente o mal encarnado, eles são a desgraça que deve ser exterminada. Então é bacana ver isso. E para todo caso, eu tô muito empolgado, eu tô com uma hype criada e eu preciso do próximo capítulo. E a partir desse momento, eu acredito que já gera naquela pergunta: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Mas eu diria que eu tenho que fazer um complemento muito importante para daí falarmos sobre o próximo capítulo de Black Clover. E sobre o que é Haru-senpai. Então, aparentemente, está confirmado realmente que a mãe de Asta, a mãe de Uribe, nossa querida Richita, que é assim que é a pronúncia, pelo que eu dei uma olhada bem rápida, está realmente morta. Mas lembrando, aconteceu o mesmo caso lá com a irmã do Lumière, e depois a gente descobriu que ela estava viva. Então é bom que achemos que ela está realmente morta e pensar nas possibilidades mais prováveis diante disso. Pra todo caso, foi essa visão que eu quis dar no vídeo, mas pode ser que ela surja viva depois, pode ser que alguém tenha conseguido curar, alguém viu ela, digamos, cheia de ferimentos. Então isso é importante dizer porque realmente também é uma possibilidade. Mas para todo caso, futuramente, tendo novas informações, a gente vai vir conversar. Mas agora vamos falar sobre o próximo capítulo, o que podemos esperar. Para o próximo capítulo de Black Clover, eu espero a conclusão desse arco de treinamento, essa batalha, por conta de que se tornará um grande parceiro de Asta, Urieb. E eu acho que seria interessante porque ele pode muito proporcionar a visão dos demônios, dos Akumas e falar possíveis planos. Afinal, a gente sabe muito bem o plano do Lucifer. Afinal, o que a gente sabe é que ele usará de vários meios para ir ao mundo dos humanos, porque ele os considera brinquedo, então fica muito mais fácil de compreender que ele pode realmente trair diante da Tríade Negra, caso ele consiga seu objetivo. Pelo menos é o que eu acredito. Afinal, ficar numa vida entediante do submundo ou ficar num receptáculo de humano no mundo dos humanos, eu acho que dá pra saber qual seria a sua escolha visando esse capítulo, não é mesmo? Então, a partir desse momento, eu gostaria de que, caso o Urieb se torne um parceiro do Asta, ele apresente esse ponto. Mas eu acho muito difícil disso acontecer no próximo capítulo, até uma conversa do Asta com seu Akuma, porque seria muito novo e seria meio que muito rushado. Então eu acredito que para isso acontecer, a gente tem que ver a conclusão da batalha. Mas para essa batalha acontecer e ser terminada, o que será que Asta poderá falar para Urieb? Conseguirá seu irmão ser a luz da esperança? Bom, a gente só vai saber quando for lançado o próximo capítulo. Mas lançando, você sabe que eu venho aqui conversar com vocês. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?